Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um mês de Buena Vista Insights, nosso podcast mensal aqui da casa, onde a gente, o time da Buena Vista, se junta e traz algumas visões, os nossos insights para vocês. Meu nome é Gabriel Boente e eu tô aqui hoje com ele, mais uma vez, Renato Nobili. Boa! Nosso CEO e CEO. Eu gostei de ver, falaram que o último marketing estava descolado, hoje você veio mais arrumado, o cara tá na elegância aqui, meu amigo. Hoje veio o marketing de social e o gestor de moletom. Eu compro sempre minha roupinha. Buena Vista é desconstruída, não é? Desconstruída. É isso. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar, né? Já passamos aí da metade do mês. Sempre que a gente grava, por uma grande coincidência, tá tendo temporada de resultados, alguma doideira. Então, vamos passar um pouquinho por isso, mas... já que a gente tá no Brasil, vamos começar falando um pouquinho de Brasil, o que a gente vê aí, dá só uma pincelada no que tá acontecendo. Antes até de falar de Brasil, só falar, a gente deixou para gravar um pouco mais no final do mês, justamente para ter mais resultados corporativos, principalmente dos Estados Unidos. Exatamente. Não deu para pegar todos, vai sair agora Meta, Amazon, Microsoft. Isso. Mas enfim, já pegamos boa parte, já dá para ter uma boa diretriz, por isso que a gente esperou. Então, vamos lá, pessoal. Começando com o Brasil, a grande notícia do mês, mais uma vez, foi a volta do tarifaço, né? E foi o tarifaço duplo, né? A gente teve aquele primeiro lá de 25% das exportações por, abre aspas, conclusão da investigação comercial por práticas comerciais injustas, e os 2,5% que aí todo mundo tomou, inclusive o Brasil. Sim. E esse tarifaço, hein, Renato? Cara, na verdade tem um ponto interessante que a gente estava até conversando lá na Expert, e aí o pessoal chegou, pô, mas esse ano tá ruim, né? O mercado tá ruim pra caramba. Eu falei, não, na verdade os mercados estão positivos. Mas a sensação de boa parte das pessoas é que tá negativo. Porque a volatilidade está tão grande que muita gente realmente está perdendo por ter comprado no topo, porque o mercado tá realmente uma loucura, né? Basta a gente pegar mercado americano, era tudo AI, depois mais não é AI. No começo do ano, Estados Unidos ia acabar a liderança americana, então todo mundo investiu globalmente, era Brasil, depois o Brasil desandou, então tem um pouco essa sensação de perda, né? Tava se falando de conflito, já parou um pouco de falar de conflito, agora volta a falar de tarifa, então é o que temos, né? A gente tem uma liderança bem diferente hoje que está vindo dos Estados Unidos, né? Que é a política do governo atual, e aí a gente tem que conviver com essa volatilidade, com essa incerteza, tem tarifa, tira tarifa e tudo que a gente está vendo, né? É algo negativo para o Brasil, sem sombra de dúvidas, né? A gente viu vários dados saindo aí, principalmente se pegar pequenos e microempresários que exportam muito para o mercado americano, então tem um impacto de custo relevante e também tem um impacto de custo relevante para a economia americana, né? Perfeito. Se a gente pegar agora, saiu o dado do IPCA 15, ele veio abaixo da expectativa, deve reforçar aí um corte do Copom, e enquanto no Brasil a gente está aí nessa casa de corte, né, apesar de ser 25 bips, o mercado americano está precificando cada vez mais uma probabilidade de ter aumento de juros por lá. Então é o que a gente está vivendo no mundo atual com todas essas incertezas, né? É até engraçado porque nos primeiros tarifaços, né, quando teve aquele hike da inflação americana, saiu muito vídeo assim na internet, TikTok, o pessoal, meu Deus, o leite tá caro, o café tá caro, o suco de laranja tá caro porque vem do Brasil. E é muito engraçado, porque enquanto no Brasil a gente almoça a inflação, lá é algo muito inesperado, muito diferente para eles. Então até... porque qualquer ponto lá já tem um impacto significativo. Né? Se lembrar o que aconteceu com o petróleo por causa do conflito, o galão da gasolina passou $4 pela primeira vez em um bom tempo. Né? Isso, um impacto lá para o consumo é realmente muito grande. Né? É bem diferente do que a gente já está acostumado aqui no mercado brasileiro. Inclusive, aproveitando isso, a gente tem até o dado americano que o índice de confiança do consumidor ele caiu pelo terceiro mês consecutivo lá fora. E justamente por isso, gasolina mais cara, inflação que não abaixa. A popularidade mesmo do governo Trump está bem ruim, a gente vai ter os midterms agora no final do ano, vai ter eleição aqui no Brasil, então pode ter certeza que volatilidade não deve mudar. Exatamente. E uma outra questão do Brasil que acho que pode ser legal a gente comentar, que saiu, acho que hoje a gente está gravando no dia 28 de julho, mas saiu essa semana, que o Brasil, em 2026, pela primeira vez, é o principal importador de carro chinês do mundo. A gente superou os mercados europeus, você tinha a Rússia e tudo mais. A gente bateu 5,2 bilhões de dólares em veículo, seja elétrico, seja normal, mas a maioria é elétrico. E a gente está vendo essa mudança de paradigma, né? Mais ou menos como foi a invasão japonesa na indústria automotiva americana lá nos anos 70, 80, né? Como é que está acontecendo isso? Porque tem o tarifaço dos Estados Unidos, aí a gente volta para a China, que é parceiro comercial, mas não absorve toda a demanda. Tem um dado bem legal aí, né? A gente estava na Expert aí essa semana, e o Niall Ferguson, que eu gosto muito dele, ele estava falando muito do papel do Brasil
entre Estados Unidos e China, né? Como se fosse mais ou menos o que aconteceu na Guerra Fria lá com União Soviética e Estados Unidos. O problema que o Brasil tem hoje, e aí reflete muito nessa questão dos carros, é que a China é de extrema importância para o Brasil, né? O Brasil, entre aspas, é uma fazenda, então exporta muito matéria-prima, muita commodity, e o maior consumidor do mundo é a China. Então é difícil você se afastar um pouco do mercado chinês. O outro ponto, quando se discute o mercado chinês, principalmente falando de carros que cada vez mais eles evoluíram em termos de qualidade e tecnologia, são carros, né, que são subsidiados pelo governo chinês, né? Então ele vem a um preço muito mais barato, por isso que a Europa se protege, os Estados Unidos acabam se protegendo, mas para o mercado emergente acaba fazendo bastante sentido, porque gera uma competição grande, e é o que a gente está vendo, né? Impressionante o Brasil já ser o principal mercado, sendo que, se a gente parar para ver quando que o carro chinês começou a acelerar, principalmente com a BYD no Brasil pelo menos, nós estamos falando de 3 anos, mais ou menos, né? Pouquíssimo. Então realmente é muito relevante. E é até um dos pontos que a gente está falando de tarifas, né? A desculpa que o governo americano vem colocando tarifa no Brasil, na minha visão, ela é muito mais política do que comercial também, e é um pouco do recado, né? Pô, você está muito alinhado à China? Não, pô, você é um país ocidental, você tem que estar mais alinhado aqui com a gente. Dizem até que o BYD caiu tanto na boca do povo que o Dolphin está substituindo o Uno quadrado, né? Que estão botando o Dolphin aí na Transamazônica, naquele lamaçal e tá indo. Então, teve esse efeito de rede, né? As pessoas realmente adotaram, além de estar mais barato, né? As pessoas realmente adotaram com matriz elétrica. A matriz elétrica brasileira é muito boa. Eu diria que nem só isso, né? Se você pegar o carro chinês hoje, além de ser ele mais barato, a qualidade é maior, né? Se você comparar na mesma qualidade com um carro que não seja chinês, europeu ou até americano, a diferença de preço e de qualidade é bem grande, né? Por isso que tem crescido bastante. Só revisando o Brasil, então quarta-feira que vem a gente tem a decisão do Copom, né? Provavelmente deve cortar, tá em 14,25. Baseado no IPCA 15 que saiu agora, a gente agora tá vendo também o petróleo cair novamente, né? Chegou a beirar 100 novamente. Bom, a gente tá falando hoje, né? Não dá nem para saber no dia que sair esse vídeo. Mas a princípio deve favorecer sim para um corte de mais 25 pontos. E vamos acompanhando aí. Obviamente a gente vai sempre comunicando nas nossas redes. Nos Estados Unidos, como o Renato bem falou, amanhã, né, dia 29 de julho, tem decisão aí do Fed, a primeira do Kevin Warsh, né? Foi apresentado, o Trump indicou ele, o Trump já falou que taxa americana tem que ser a menor do mundo, tem que ser zero, mas o papo é outro, né, lá fora. Completamente, né? Se a gente pegar e comparar o Fed com o Banco Central brasileiro, o pessoal fala, a independência do Banco Central. Se a gente parar para ver, a gente tá só no segundo presidente do Banco Central independente, não é nada, né? Então faz parte da evolução aqui do mercado, lá já é um mercado que nós estamos falando pós a crise de 29, a gente já tem um Federal Reserve, né, que tem a sua independência e que, claro, o Trump que indicou, assim como o Trump indicou o anterior também, foi a indicação dele, ele quer fazer a sua pressão política, mas o Kevin Warsh já demonstrou, até surpreendeu boa parte do mercado, na minha visão não surpreendeu, ele é esse cara técnico mesmo, vem demonstrando um belíssimo trabalho até com o que ele está fazendo, juntando pessoas independentes para fazer estudos mais aprofundados, eu acho fantástico. Também acho que ele não vai ceder à pressão, até porque não é só ele, né? A gente tem os outros presidentes do Feds regionais que devem seguir a atuada de, cara, ele já demonstrou que está preocupado com a inflação. Não sei se a gente vai ter uma alta de juros, difícil. Eu diria que das reuniões que a gente vai ter agora, é uma das mais imprevisíveis entre ter o aumento ou manter. Eu estou mais que ele vai manter, mas também é um pouco imprevisível, né? A gente pode até, talvez, ter um spoiler, né, com essa águia aqui em cima da gente. O Fed hawkish. Pode. Tá indicando isso. A postura hawkish quer dizer que é uma postura que está pro aumento de juros, né? É isso. E o contrário também do dovish é afrouxamento lá. Tem essa cara, mas é aquilo, né? O mercado não sabe. Acho que o Goldman soltou aquele dado, né? Que 64% é para manter, mas se... Não, completa. Eu vou te falar, eu não lembro uma tão imprevisível quanto essa. Exato. Então, só Deus e o Kevin Warsh sabem hoje, né? Mas tem uma coisa interessante, né? Eu acho que a gente vai entrar nos earnings agora. Se a gente pegar e comparar Brasil, isso é uma coisa que a gente falava muito também com investidores e com outros gestores também. Quando você pega o mercado brasileiro, né? Você vê a possibilidade de queda de juros, mas fiscal extremamente pressionado. Se você parar para pensar em resultados das empresas brasileiras, estão ok. Não diria que estão espetaculares, mas ok. Mas também está tendo... a gente está vendo algumas empresas muito pressionadas, principalmente por causa da taxa de juros, né? E aí vem muita gente e fala, poxa, o Brasil está barato, né? Na minha visão, barato até que ponto? Comparado a quê? Né? Eu acho que está num preço ok, né? E por isso que a gente vê um movimento internacional que a gente fala, o Brasil acaba sendo muito mais
um movimento tático do investidor global, Uhum. e os Estados Unidos acaba sendo um movimento muito mais estrutural. Sim. Né? O que é isso? Pô, entrou muito capital no Brasil, não porque o Brasil estava bom, mas sim porque era uma alternativa ao que estava acontecendo, principalmente com o conflito, Sim. e também é um investidor, opa, vou tirar um pouco meu capital que está excessivo Exato. no mercado americano, né? E só tira pontualmente, né, do mercado americano, porque já voltou tudo, mesmo com a queda pontual agora que a gente está vendo de AI, algumas empresas valorizaram muito, o mercado americano ele acaba sendo estrutural, né? Boas empresas, a maioria das empresas internacionais querem abrir capital lá, a gente viu a SK Hynix, que é a coreana, Sim. abrir capital lá para atrair mais fluxo, para atrair mais investidor. Então, assim, é uma disparidade bem grande quando a gente fala de mercado americano versus mercado brasileiro. Inclusive, tem até um assunto de IPO aí que tá vindo, né? Porque teve o grande IPO da SpaceX, mas tem outro também que tá bem interessante, tá chegando, a gente vai falar dele também. Só então dando esse calendário dos Estados Unidos, amanhã então taxa de juros, quinta-feira a primeira leitura do PIB, né, do segundo trimestre, e na sexta o PCI de junho, que é o índice de inflação lá do Fed. Bem, acho que já tá na hora da gente então falar dos resultados, mas antes de falar dos resultados, vamos voltar pro cerne, pro core aqui do podcast, que são insights, né? Uhum. Tem uma postagem muito legal que até tu fez no LinkedIn sobre o Fix 11, Uhum. justamente sobre essa questão dos riscos e e questões de juros. E aí, vou até citar a sua frase, olha aí. Quando o próximo passo do juro americano deixa de ser previsível, duration deixa de ser prêmio e vira risco. Verdade. Como é que funciona essa questão de duration aí, pra gente passar essa visão pro pessoal? Ainda mais que no Brasil tem um boom de ETF de renda fixa Brasil. Uhum. E muita gente, às vezes, esquece desse fator de duration. Eu acho que vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Vou citar o Exato. exemplo americano, depois vou citar o exemplo brasileiro. Né? Se a gente está vendo agora uma possibilidade de aumento de taxa de juros americana, isso tende a ter uma oscilação na curva, Sim. certo? Então, quando a gente fala nisso, títulos mais curtos tendem a ter uma performance muito mais estável e mais perene na carteira dos investidores. Basta a gente ver que a preferência tem sido muito mais por treasuries, né, as T-bills de 1 a 3 meses, são aquelas curtinhas, basicamente estável, né? Então esse é o ponto de vista. E a gente fala muito, a gente tem um produto aqui que é o Fix 11, né, que putz, eu acho fantástico, porque ele é uma alternativa a você ter o dinheiro dolarizado com mais o prêmio das T-bills e o componente de put spread que paga até 1,5 acima, né? O produto realmente, eu mostrei inclusive nos comparativos, acho que a gente pode subir aqui, a diferença da rentabilidade dele versus uma treasury pura, né? Então você tem um prêmio interessante. E o pessoal acaba não comprando muito, principalmente no Brasil, porque o dólar estava caindo. Só que a gente tem que ver, poxa, ele é justamente para dar essa proteção cambial, né? A gente tem que parar para ver, não é o dólar que oscila, quem oscila é o real versus o dólar, né? A ótica é diferente. Quando a gente pega o duration brasileiro, é a mesma coisa, né? Poxa, quanto maior o duration nas carteiras, mais essa carteira vai chacoalhar. Sim. Porque você vai ter aquele seu capital no final do vencimento. Exatamente. Então, se for um duration mais curto, ele tende a ter uma oscilação muito menor, né? E os ETFs também vêm para facilitar, né? A gente está vendo muito saída de ETF de renda fixa aqui no Brasil, para o investidor escolher a sua duration, o que ele quer ter à disposição. Então vai bem nessa linha. Sobre a questão da curva de juros, é porque você faz um desenho e ela quase que vira uma curva. Porque você pensa, a gente está em julho de 2026, então você vai ter um contrato de agosto, outubro, setembro, novembro, dezembro, aí depois vem 2027, 2028. Então você vai montando esses pontinhos, se você ligar eles viram uma curva, porque a taxa de juros hoje é 14, mas lá para 2036 ela ser negociada não vai estar 14, vai estar outra coisa. Então quando você mexe nessa taxa de juros básica, aquela que está mais longa, ela vai ter essa chacoalhada. Isso reflete muito também nesse tipo de ETF de renda fixa, porque eu vou comprar uma NTNB de 2070, um Tesouro 2070. Ele está pagando IPCA mais 10 ao ano. Você vai ter IPCA mais 10 em 2070. É isso. Até lá, os R$100 que você alocou, por exemplo, ele vai chacoalhar, ele pode bater R$70. E isso é importante que muita gente não entende, inclusive você explicou até melhor do que eu expliquei de maneira mais didática. Tá de parabéns. Porque a gente não tinha passado sobre a curva, mas o resto ficou legal. Muito bom, muito bom. Foi um plus a mais aí que a gente colocou. Um plus? Um plus a mais. Gostei dessa pegadinha também, gostei. Então, assim... No próximo Insights aí o pessoal vai entender por quê. Exatamente. Não, o tema total, né? Isso aí, então, isso aí. Então a gente pensa muito nessas questões de ETFs, né, de renda fixa, teve esse bom, a gente vai comentar também sobre, mas tem que ficar muito atento nessa questão de duration, justamente porque, vou comprar muito longo, vou receber mais. Tem que ter essa calma. Já que o brasileiro voltou, no último episódio falaram, Parmeira meu, e falaram que tu é da Moca. Renato, tu é um goiano da Moca? Jamais. Sou parlista, mano. Olha aí. Vamos lá. Tá, então,
Passando agora para justamente a parte mais legal, que é a temporada de resultados. Simbora. Muita coisa bacana pra falar. Muita coisa legal. Primeiramente, a gente teve Alphabet, né? Alphabet e Tesla que reportaram resultados até legais, mas a reação foi... Como é que foi isso? Cara, na verdade, a Alphabet, eu vou falar Alphabet Tesla um pouco diferente, mas a Alphabet, o resultado foi bom, o resultado não foi ruim, né? Mas tem um detalhe que tá ligado até a correção que a gente tá vendo de AI agora, né? Pessoal, a gente teve um hype muito grande indo para AI, eu acho que tem muito valor olhando para o futuro, mas acabam tendo pequenos exageros. Se eu pudesse dar um exemplo também, a SpaceX, a gente falou sobre isso. Sim. Apesar do IPO, a gente acredita na tese, acho que é algo para o futuro, mas, poxa, muita coisa não se justifica no preço. A gente tá vendo a ação até abaixo do IPO. Então, o caso da Alphabet, né, Google, o que pesou para a correção na ação, principalmente pós-resultado? É a questão do CAPEX, né? Sim. O CAPEX previsto pela Alphabet foi maior do que anteriormente colocado no resultado anterior. Então, esse foi o ponto. Se a gente olhar para uma outra ótica, que aí é o que a gente olha, o resultado de cloud foi fantástico. Justamente por conta de AI, inclusive. Né? Então, você pega assim esse peso. Só que o mercado está muito preocupado, e eu entendo, principalmente com o salário curto prazo, médio prazo, poxa, você está gastando... Hoje em dia, você falar milhões de dólares é coisa de pobre, né? Para as empresas. São bilhões e bilhões de dólares em inteligência artificial. E quando que esse capital vai retornar de fato? Pois é. Então tá tendo essa dúvida, normal. Acho que toda tecnologia é assim. Foi assim com a internet, foi assim com o próprio setor de cloud. Então, assim, tem que realmente começar a mostrar. Então, a Alphabet foi especificamente por conta disso. Inclusive, sobre a Alphabet, tem um paralelo muito interessante em termos de estratégia que foi da Netflix. Porque tanto a Alphabet quanto a Netflix, elas caíram 8% após o resultado. Só que quando a gente fala de CAPEX, é basicamente o investimento que você faz na empresa. Sim. É a grana que tu está reservando para investir em AI, infraestrutura, e é uma das formas de alocação de capital. Sim. Você pode, ao invés de reinvestir, tu pode pagar dividendo, que é Brasil. E ainda pegar um ponto aqui que o pessoal não entende, por que empresas brasileiras pagam tanto dividendo e empresas americanas não? Né? Claro que tem um componente fiscal, aqui não se paga imposto quando paga dividendo, né, das empresas, lá paga dividendo, paga imposto. Porém, na verdade, não é nem esse o componente principal, é que lá as empresas realocam tão bem o capital reinvestindo, seja via CAPEX ou comprando ações da própria empresa, do que distribuindo dividendo, porque aqui não tem crescimento, não tem growth, né? Exato. As empresas têm um ritmo de crescimento muito mais lento, porque, de novo, eu falei, né, basicamente é um país que depende de commodities, setor financeiro, utilities, e por aí vai. E aí, sobre a questão da Netflix, ao invés de anunciar um CAPEX, eles anunciaram um programa de recompra de ações de 27 bilhões de dólares. Porque, ao invés de reinvestir em estrutura, Netflix Studios e tudo mais, eles optaram pela outra forma de alocar capital, que é a recompra. Por quê? Desde o topo do ano passado, as ações da Netflix já caíram 50%. Sim. Ou seja, eles enxergam que está barato e, inclusive, essa prática até relativamente recente, começou a ficar muito forte anos 70, 80 lá fora, de recompra de ação. Tem gente que fez um dinheiro. Inclusive, existem ETFs só de buyback, né? Que só visa empresas que compram ações. Exatamente. Então, como é que a gente enxerga aí, você já deu essa pincelada, né, sobre essa alocação de capital, mas recompra ou CAPEX, ainda mais sobre essa vista do mercado? Depende muito da empresa, tá? Eu vou falar, por exemplo, Netflix. A gente já falava isso bastante tempo atrás da Netflix, principalmente a Netflix foi líder em streaming, conteúdo e tudo mais, fez um trabalho fantástico. Crescimento de engajamento, crescimento de usuário. E o que aconteceu? Ela era a empresa a ser batida. Então veio o Disney, veio o HBO, enfim, veio inúmeros players que começam a competir e diluir esse engajamento, ou seja, esse view de cada usuário. Então ela acaba sendo impactada. Ela teve um crescimento muito elevado e agora esse crescimento está diminuindo. Está sendo mostrado nos dados da companhia. Tanto que ela está chegou a colocar games, chegou a colocar episódios mais curtos, está pensando agora em virar meio TikTok, aquele vídeo vertical, mais curto também. Então, assim, é normal de uma empresa que apesar de ser muito boa, tem uma lucratividade muito alta, sim, não está conseguindo encontrar tanto crescimento. Lembrando que era uma empresa de growth. Exato. Né? Então, é complexo. Então, o buyback é uma estratégia, sim, de deixar o acionista mais feliz, afinal, no final ele vai acabar ganhando uma participação maior, sem aportar nenhum capital. Inclusive, sobre isso que você falou, a Nielsen, ela soltou um relatório dizendo que o YouTube captura 13,5% da audiência de televisão americana e a Netflix está em segundo lugar com 8% só. Então a Netflix está perdendo para o YouTube, por exemplo. É muita concorrência de view, né? Isso que eu nem mencionei TikTok ou Instagram como concorrente, que de fato é, né? Ele está disputando o olhar e o tempo das pessoas, né? E o Google aí a gente ainda consegue enxergar mais essa questão de crescimento muito por conta da AI, né? Então o CAPEX faz mais sentido.
Total. E até o Google, pra você ter ideia, baseado no que a gente tá falando de Netflix e tudo mais, a própria Microsoft tinha as FANGs, né, que eram as principais, e agora estão criando o Mangos, né? E o Google está incluído nessas empresas, que são empresas, a próxima fase que vai capturar os crescimentos, né, que está muito voltado para a inteligência artificial também. Né? E o pessoal, o mercado, considera muito o Google como parte ganhadora. Eu diria que a Microsoft também faz parte desse grupo, mas enfim, isso é uma discussão para depois. E por falar em AI, empresa de robô, a gente teve agora sim a Tesla, né? Sim. O pessoal da Tesla que foi acima do consenso, foi muito bom de produção, mas também teve aquela reação meio... Sim, teve, né? De fato, assim, se você pegar resultado de carros, que é o core business da empresa, bem aquém, nada demais, de espetacular. Se a gente pegar o resultado da empresa também não foi muito interessante, porém se você pegar o crescimento do setor de robótica e energia, tá interessante, né? Mas assim, realmente o mercado tá pagando para ver e a visão um pouco do mercado é, poxa, o Elon Musk está dedicando mais tempo à SpaceX ou o quê? Né? E também o outro boato que cada vez mais vem para o mercado é que vai ter uma fusão entre a SpaceX e a Tesla. Faz bastante sentido até pelo que a SpaceX e Tesla se propõem a fazer. Exatamente. Está todo mundo meio que convergindo para essa parte de robótica e AI, mas em vários âmbitos, né? E assim, de fato, se você tem uma empresa de carro e o carro não tem um bom resultado e sim outra coisa... o pessoal tem apostado, ele mesmo tem apostado muito no carro autônomo, né? Mas também já é algo que ele vende e vem postergando essa entrega há bastante tempo. E por falar de robótica, carro, a gente tem aí o grande problema que foi o tema de hoje, dia 28 de julho, pregão, que é chips e semicondutores, né? A gente teve a questão da China vindo, todo mundo desabou. Tem até o que a gente vai falar do Top também, né? Que ele navegou de uma forma bem legal. Isso que é legal de ETF, vamos deixar pro final. Exatamente, mas a gente teve a SML e TSMC reportando resultados. TSMC é o trimestre mais lucrativo da história, né? 40 bilhões. Né? A demanda é bizarra, a demanda é muito grande. A gente tá tendo eu quero falar em inglês a parada, mas tá faltando, né? Escassez, né? de chips no mercado. Memória está indo pela mesma linha e o preço vai lá para cima. Então, se a demanda é muito grande e não consegue atender, nada mais do que o resultado das empresas explodirem. Né? A SML na mesma linha, mas teve um fato, na verdade, da noite de ontem para hoje, a da SML, que foi uma empresa nova chinesa, dizendo que está trabalhando nessa parte de litografia, que é o core da SML. A empresa desabou, mas, de novo, vou te dar minha visão. A gente olhou isso a fundo hoje. Tá anos, Luiz, né? A gente tá falando de uma empresa que está trabalhando num nicho de muito menos qualidade, que, claro, pode vir a crescer, pode vir a se desenvolver, pode concorrer com a SML, mas é extremamente complexo, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu hoje. É outra liga. E, inclusive, essa questão da China, né? A gente já consegue adiantar um pouquinho sobre o Top, né? Cara, o Top 11 ele é o primeiro multimercado mesmo, multi-estratégia do Brasil. E ele vem com toda a inovação, né? Por estar dentro do ETF, ele tem 15% de R fixo, ele não tem come cotas, que isso, gera um compounding absurdo ao longo do tempo o investidor. E ele trabalha no modelo de hedge fund americano, né? Long and short, buscando as empresas de maior qualidade na ponta comprada, e, obviamente, fundamentos e vetores detratores na ponta vendida, né? Perfeito. E, além disso, a gente ainda tem um a mais que é pagamento de dividendo mensal para o investidor. Então, um produto fantástico, né? Uma alternativa à indústria multimercado, descorrelacionado com o mercado brasileiro, até porque a gente olha somente o universo das empresas do S&P 500. E o bom lado dele é que esse mercado extremamente volátil, ele foi desenvolvido para capturar não só essa performance, como diminuir o risco ao mesmo tempo, ou seja, menos volatilidade, controle de volatilidade e também retorno. E tem conseguido capturar muito, né? Ele está com uma alta impressionante, não só desde que a gente lançou aqui, mas também quando a gente montou o produto lá nos Estados Unidos, e é para isso que ele foi desenvolvido, né? Se você pegar, a gente tem na ponta comprada, a maior participação é a Micron, que eu não sei... 13,3%. 3,3% agora, não, mas eu não sei quanto que a Micron caiu nos últimos dias, mas foi absurdo. Hoje ela caiu 8%. Então hoje ela caiu mais 7,5%. Se pegar, no último mês deve ser coisa de 30% a 40%. Sim. Lembrando, maior participação na ponta comprada. Exato. E se a gente lembrar, o Top está subindo nesse período todo. Hoje ele está subindo. A maior participação caindo quase 8%. Lá fora estava subindo 1,5%, hoje ele bateu 1%, a gente acabou... Por que isso acontece? Porque além de ser muito pulverizado, a gente tem as pontas vendidas. Exato. Que acaba protegendo essa ponta comprada. Exatamente. E é o que a gente fala, gerenciamento de risco. O hedge fund é isso, né? E por isso que ele é bem legal. Não só por um período volátil, mas também, claro, independente aí da performance do mercado. Ele é uma alternativa ao investidor que não quer ter exposição direta comprada em ações. Ele quer ter algo com maior controle de risco e, por final, também tem o seu dividendo. Exatamente. Isso traz muita dúvida para o pessoal, né? Porque quando a gente ouve short no Brasil,
Geralmente não, tô especulando contra, vou apostar contra. Arbitragem. Aqui não necessariamente. Aqui é só para essa mitigação de risco, que é o que aconteceu. A gente trouxe o caso da Intel, que era a maior ponta vendida, ela estourou muito no resultado e o fundo praticamente não sentiu, o ETF não sentiu. E hoje aconteceu outro caso desse. A maior ponta comprada, ela teve um dano muito grande no mercado quando essa reação do semicondutores. E hoje positivo de novo, tá? E ele tá muito positivo, inclusive, né? Um e-mail positivo, chegou a bater o NLSI, né? Ou o Nielsen, como a gente chama aqui carinhosamente. Então, assim, é uma estratégia muito interessante, hedge fund por isso. É bem interessante na carteira, a gente teve até um relatório recente do Hub do Investidor, comentando um pouquinho, fica aí a recomendação. Vale a pena, ficou bem legal. Dar uma olhada que ficou bem bacana. Bem, e a última que a gente pode comentar aí sobre resultados antes, né, do próximo tema são os bancos. A gente teve já resultado de bancos, teve o JP Morgan, teve o Goldman aí com destaque, e o CEO do JP Morgan ele teve uma fala bem interessante também, né, no call de resultados. Como é que foi essa questão dos bancos? Cara, eu acho que bancos, no geral, impressionante o resultado dos bancos, principalmente por conta de trading, né? A gente vê, mercado volátil pra caramba, não tem jeito, os bancos tendem a ganhar bastante. Então, o JP Morgan, de novo, surpreendendo, há anos ele vem surpreendendo. Sim. O Itaúzão americano, aí, se a gente pode chamar assim. Resultado impressionante, mas não só o JP, né? A gente viu o Goldman Sachs na mesma linha, Morgan Stanley na mesma linha. Então, os resultados muito bons, que aí eu vou até pegar um outro gancho, né? O resultado dos bancos americanos normalmente diz um pouco de como está a economia americana, né? E é o que a gente fala, ela é estrutural. Investir nos Estados Unidos é um investimento estrutural de longo prazo. Por isso que eu gosto muito dos nossos ETFs. Te dão inúmeras alternativas a case estrutural, não para você ficar tradando fora os dividendos. E tem uma coisa muito legal, que aí vai até para a nossa linha de ETFs que a gente tem, muito mais coisa boa vindo, é que o que está acontecendo no mercado americano agora, que está ligado diretamente aos earnings, saiu da Coca-Cola hoje de novo, eu brinco que a Coca-Cola parece um reloginho, todo trimestre surpreendendo levemente acima da expectativa do mercado. E se a gente pegar o Russell 2000, se a gente pegar o S&P Equal Weight, né, que é pegar o S&P não concentrado do jeito que ele está, todo mundo com o mesmo peso, mesma coisa com o Nasdaq, também Equal Weight, a gente está vendo essas estratégias tendo uma performance melhor do que o índice amplo. Aí vem o investidor, o que isso significa? Significa que o mercado está olhando além dos cases tradicionais somente voltados para a tecnologia. Exatamente. Tá? E esses cases acabam estando muito bem. E isso está se traduzindo nos resultados da companhia, não só em bancos, mas em cases fora de tecnologia, ou os cases de valor que o pessoal estava achando um pouco mais chato aí, pelo menos no passado recente. É como se fosse o BEST americano, né? O BEST Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Inclusive, o JP Morgan tem até uma curiosidade, né? Que eles tiveram um ganho de 4,6 bi de dólares só com a Visa, com a participação deles na Visa. Então, assim, de fato, o CEO do JP Morgan ele falou, cuidado, porque a gente foi muito bem, mas tomem cuidado quando vocês enxergam isso como proxy, porque de fato somos uma proxy da economia americana. O mercado entendeu isso como, ok, tá positivo, é um bom sinal positivo da economia, e por isso aí que os bancos performaram legal. Vou além também, tá? Tem um outro ponto que é bem relevante. O pessoal pensa, tá uma loucura americana, é tarifa para todo lugar, inflação pressionando, e por que as ações americanas, dependente dessa volatilidade toda que tem, continuam crescendo, né? É simples, basta a gente ver o resultado das companhias. Sim. O preço da ação reflete, normalmente, no longo prazo, se ajusta ao lucro das companhias. Se a gente pegar os últimos dois o trimestre anterior e esse trimestre, a expectativa de crescimento do S&P foi a maior nos últimos 3 anos. Sim. De crescimento de earnings das empresas. E está realmente se consolidando, né? Se eu não me engano, mais de 88%, 87, 80, alguma coisa assim, das empresas do S&P que já reportaram foi acima da expectativa do mercado. Exatamente. Só para ter uma ideia. E só para vocês terem uma ideia também desse crescimento, dessa valorização das empresas, hoje a Apple ela bateu o market cap de 5 tri de dólares, né? A segunda a conseguir fazer isso. E tem um case interessante nessa ideia da Apple, foi bom você ter tocado. A Apple, e fica, cara, a economia americana ela é tão dinâmica, é tão cercada de empresas de altíssima qualidade de crescimento, que foi a Nvidia, já foi a Microsoft, já foi o Google, e agora voltou para a Apple, que antes estava lá para trás. Sim. E tem uma razão, tá todo mundo vendendo quem gastou demais com inteligência artificial, e a Apple foi a única que eu não vou desenvolver meu modelo, tô aqui contratando o Gemini e integrando no iPhone e por aí vai. E aí ela está se beneficiando, pelo menos no atual momento, né? Então, a que era chata aí das Big Techs, realmente agora voltou a ser a empresa de maior valor de capital. É quase que uma corrida do ouro, né? Porque uma hora você tá aqui, outra hora você vai e volta, então o mercado ele tem essa... E mais, a beleza disso tudo é o que a gente sempre fala, não fique tentando achar qual a empresa ideal. Exatamente. Compre um ETF com a tua tese específica,
Tem várias opções no mercado, várias opções na Buena Vista, que você vai estar bem alocado, sempre capturando aí as principais tendências. Exatamente. Ficar muito concentrado e alocado, porque, eu super acredito nisso. Toma cuidado, né? Aquilo de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Um ETF não coloca só o mesmo setor na mesma cesta, né? Isso é sempre bom ter em mente. Mas, falando de setor, mais falando de AI, tem aí a Anthropic, né? Que boletou o IPO deles, né? Para sair muito em breve. E tá vindo aí. E esse IPO da Anthropic, que é a desenvolvedora do Cloud, né? Que é o que a gente mais ouve falar e usa. Eu adoro Cloud, né? Sim. É impressionante. A gente, né? Eu tava brincando hoje aqui agora, falei que eu não consigo mais viver sem o negócio, deixando rodando mil coisas. Teve uma hora que eu tava no aeroporto, indo para São Paulo, tava rodando o Cloud e o OpenAI ao mesmo tempo e respondendo e-mail, só pra você ter ideia, no iPhone, né? Então, assim, absurdo. Mas, pô, pegando esse gancho, né, e aí até um pouco ligado a Mangles, né, que tá Anthropic, OpenAI junto aí, empresas que sequer têm capital aberto ainda, mas já estão lá, né? É a primeira vez que a gente tá vendo empresas abrir capital com valor trilionário. Exato. Né? E o crescimento de lucro, para você ter ideia, o quanto que a Anthropic demorou para atingir 25 bilhões, se a gente comparar com o Facebook, que levou 15 anos, ela levou menos de 5. Então, assim, o nível de crescimento realmente é absurdo. Então, tá vindo a Anthropic, deve vir o OpenAI também fazendo IPO. É difícil hoje você saber qual vai ser o principal modelo, a principal linguagem, é praticamente impossível, mas pelo que a gente está vendo, pensando como investidor, né, a Anthropic ela está muito à frente porque ela entrou num ramo muito difícil de entrar e ela apostou um pouco diferente da OpenAI. A OpenAI apostou em usuário final, varejo, vamos chamar assim, na pessoa física, enquanto que a Anthropic ela já foi para business, corporativo, que é onde o filé tá, né, onde as margens são maiores, as receitas são maiores e realmente, assim, a gente usa os dois, usa muito. A diferença pro trabalho, pro que a gente faz no dia a dia, é absurdo. Então a expectativa é muito grande para a Anthropic, mas de novo, precisa ver qual vai ser o valor que vai abrir capital, né? Sim. A empresa pode ser maravilhosa, mas tudo tem um preço justo a ser pago. E é muito interessante essa questão do próprio Cloud, né? Porque ele afetou muito a vida dos programadores. Porque quando saiu, todo mundo falou, vai mudar. Programador não tem mais emprego. Tá todo mundo, os salários caíram, teve muito layoff. E agora que o pessoal, por conta dessa visão business do Cloud, viu que é caro, é mais barato você ter um programador e usar esporadicamente, já estão voltando a recontratações de programadores. Eu vou citar um exemplo passado e um real, um atual, para corroborar o que você está falando. Passado, na pandemia, todo mundo falou que os escritórios iam acabar, todo mundo ia trabalhar de casa, agora todo mundo voltando para trabalhar. Quando a gente pega AI, que é um case diferente, mas dá para puxar algumas ideias, vai na mesma linha. Todo mundo achou que ia acabar com todos os empregos, mas no final, não, poxa, ele aumenta a produtividade, mas ao mesmo tempo eu preciso das pessoas. Né? Se a gente pegar os dados de emprego americanos, são absurdos. Né? A gente está praticamente em pleno emprego há muito tempo. A gente teve desligamento de muitas vagas, mas ao mesmo tempo muitas vagas novas criadas em diferentes setores. Então o mercado realmente se ajustando conforme as novas tecnologias surgem. Exatamente. E essa é a beleza disso tudo também, né? Investir no longo prazo, porque o ETF ele vai se rebalanceando, né? Tem muita questão do ETF que é perigoso, que é ele mitiga, na verdade, que é o survival bias, né? Às vezes o cara olha, não, essa empresa tá aqui no Brasil há 20 anos listada, ela é muito boa, é melhor que todas. É porque você não viu que há 20 anos atrás podia ter uma muito melhor, mas morreu no meio do caminho. E por isso que eu gosto muito de investimento no mercado americano, né? Eu acho que os Estados Unidos estão muito à frente, inclusive da China. A gente vê a China desenvolvendo muita tecnologia nova, carro. A China é a fábrica do mundo, né? O Brasil é a fazenda do mundo, a China é a fábrica do mundo. Mas quando a gente pega de empresas por conta de democracia, segurança institucional, né, não dá para comparar. E a gente pegar o S&P, o próprio Nasdaq, aí, ver a composição ao longo do tempo, ela vem mudando, né? Ou seja, é um mercado competitivo, cada vez novas empresas surgem, e ao contrário do que o brasileiro pensa, poxa, é mais arriscado eu investir lá? Não. Se a gente pegar o olhar global, é muito mais arriscado você investir num país que só tem 1% da alocação global, e obviamente eu não estou dizendo para não investir no Brasil, mas também investir no Brasil e olhar o que a gente tem disponível no mundo inteiro. Exatamente. Inclusive, hoje saiu um dado bem legal no Financial Times que a China já bateu 25% da produção industrial global. Então eles são responsáveis por isso. Quando eles aprendem a fazer, sai de baixo, não tem nem o que discutir. Acho que 30 anos atrás o Japão estava nesse top 3, o Japão já caiu para 22%. Inclusive, uma das teses do Trump de reindustrialização americana é exatamente isso, né? É tentar tirar essa dependência da China. Esquece, isso aí já... São anos para criar um negócio desse que no final a margem é muito mais baixa do que exportar inteligência e serviço como os Estados Unidos fazem. Exatamente. Legal, muito, muito bacana justamente essa questão aí de indústrias, mas falando de futuro também, uma pincelada rápida num tema que a gente adora, todo dia nos perguntam,
e todo dia querendo saber mais que é cripto, né? Morreu, o Bitcoin morreu, de novo. Não tem como. O Bitcoin tá morto de novo. 63 mil dólares já era, pessoal. Mas hoje no Yahoo Finance saiu um artigo dizendo que vai bater $1 milhão, acho que em 10 anos. Eu sou defensor, não vou saber Exato. dizer quando, mas a gente é muito comprado na tese, por inúmeras razões, tá? E a gente pode falar várias, assim. É muito difícil para o investidor entender. Se a gente pegar desde 2020, o preço do Bitcoin é basicamente o mesmo. Ele foi para nem lembro quanto, 120, até mais de 120 mil dólares, voltou para 60, chegou para 17 mil pós-pandemia, foi lá para 120, voltou para 60 de novo e estamos aí, né? Basicamente, tirando a volatilidade, estagnado, enquanto a gente está falando de 6 anos. Eu falo, pô, cadê esse futuro de cripto que a gente não vê? Mas, assim, acho que toda tese nova, ela leva décadas para se consolidar. Quanto tempo demorou o ouro para se tornar o ativo de reserva global? Né? Não estou dizendo que vai ser o Bitcoin, mas é a mesma linha. Não faz sentido um mundo que caminha para o digital somente ter uma reserva física. Exato. A gente acha que o Bitcoin vai por esse caminho. É natural um ativo extremamente deflacionário como é o Bitcoin atingir $1 milhão. Assim como o ouro, se você pegar nos últimos 25 anos, supera o S&P. Como? Exatamente. Como? Já que o ouro não tem fluxo de caixa, tem no Auro 11, né? A gente paga dividendo. Auro 11 tem. Auro 11 tem. Mas como que um ativo deflacionário como o ouro está subindo mais que o S&P? É simples, o mundo está cada vez mais inflacionado. Não só o Brasil. A gente tem essa tabela, a gente pode subir aqui da apresentação do GBTC, inclusive, que é bem legal. Ele mostra como é a emissão do ouro ao longo dos anos, como é a emissão do Bitcoin e como é a emissão das outras moedas. Parceria com a Hashtags, eles que fizeram. Vou dar o direito a quem fez. E um abraço também para a Hashtags. Claro. E então o cripto vai para essa linha. A gente acredita muito na tese. Todo mundo sabe que temos vários ETFs de cripto. GBTC11, que é uma mescla de cripto com ouro fantástico. A gente sabe que o ouro e o Bitcoin não estão no melhor momento. Mas ele são dois ativos que a gente tem que ter na carteira dos investidores. É o longo prazo que a gente está falando. É o longo prazo. E também temos os nossos outros ETFs aí pagando dividendo, né? O ET11, que é o Ethereum pagando dividendo, o Coin11, Bitcoin pagando dividendo, e o XBCI, que é uma vez e meia aí, o Bitcoin também pagando dividendo. Então, são várias formas de dar o acesso à tese que a gente acredita muito, mas, como todo ativo novo, muita volatilidade, mas a gente tem muita convicção aí na tese, e eu acho que cada vez mais, mesmo com toda essa volatilidade, o investidor institucional, os Estados Unidos, quando passou o Genius Act de stablecoins, não sei quem já teve experiência, mas cada vez mais as transações estão se utilizando de stablecoins, né? E também várias tecnologias usando de blockchain também para vários componentes, né? Não só de indústria, mas de reserva, de contabilidade. Então a gente acredita muito na tese. E é exatamente isso que a gente tem se dado aqui. Hoje o Banco Central divulgou um relatório que a demanda por criptoativo no Brasil no primeiro semestre subiu 135%. Em relação ao primeiro semestre do ano passado. E assim, foram comprados quase 14,7 bilhões de dólares de janeiro a junho, contra só 6 bilhões de janeiro a junho no Brasil. Eu falo muito assim, falo de Bitcoin especificamente, muita pessoal fica brigando aí online, não, Bitcoin é pior do que ação. Eu acho que não é um ou outro, né? Sim. Ter os dois, né, na carteira aí, claro, de acordo com o seu perfil de risco. A gente acredita muito que é um ativo que vai se valorizar ao longo do tempo. E, de novo, não tem que comparar, por exemplo, com ação. É uma classe de ativo diferente do que uma classe de ação. Do mesmo jeito, renda fixa. Eu sou um cara que tem nada de renda fixa. Sou doido? Não, é o meu perfil. Para mim não faz sentido ter renda fixa, sendo que eu posso ter ganho real com ações. Né? E, obviamente, cripto, que eu fiz bastante. Mas isso depende de cada perfil de investidor. Exatamente. Só um parênteses, tá, pessoal? Sobre os nossos ETFs de Bitcoin, que a gente estava falando, os que pagam provento distribuem, só lembrando, provento ele não... O Renato não chega aqui e fala, hoje eu vou pagar R$2 esse mês. É atrelado à cota, o dividend yield. Então, a gente tem a meta de X% e é atrelado à própria Posso cota. traduzir de uma forma melhor? Por favor. A gente não inventa o dividendo como você colocou bem. Exato. O que a gente faz? Todos os nossos ETFs de dividendo, aí vamos usar o Coin11 como exemplo, que é o de Bitcoin. A gente está comprado em Bitcoin. Então, imagina que eu tenho 100% da minha posição comprada em Bitcoin. Exato. Eu vou pegar e vender opção de compra dessa posição que eu tenho. Normalmente, como o Bitcoin é muito volátil, a gente vende 50% dessa posição. Ou seja, os outros 50% está aberto para valorização. É Bitcoin. Tá? Você concorda comigo que esse cover call que eu tenho aqui, ele vai me pagar um prêmio sobre a volatilidade, ou seja, quanto esse ativo oscila? Sim. Certo? Se ele oscila muito, o prêmio é maior. Por isso que o Coin11 paga mais, por exemplo, do que o SPY. Que o GDIV.
ponto número 1. Se a gente paga, vamos botar em média 2,20 de dividendo no Coin 11, ele paga sobre a posição que eu tenho comprada. Exato. Se o Bitcoin valoriza, esse 2,20 é proporcional a uma posição maior de Bitcoin que eu tenho. O que aconteceu com o Coin 11 desde que a gente lançou? Obviamente, seguiu um pouco a desvalorização do Bitcoin. Sim. Se minha ponta comprada desvalorizou, minha posição de cover call ela é proporcionalmente menor. Quer dizer, eu vou pagar mais ou menos em linha, que é o 2,20, que é mais ou menos a meta que a gente tem, numa posição menor. Então, se o Coin 11 desvaloriza, seu monetário é menor. Sim. Se ele valoriza, o seu monetário é maior. Na nossa visão, é uma grande vantagem, por isso que a gente ama produto de cover call, Sim. porque ele tem uma tendência em ativos de qualidade de se valorizar ao longo do tempo e seu dividendo proporcional também aumentar. Exatamente. E também, em momentos de queda, ele consegue dar uma amenizada justamente Total, pela né? Se condição. a gente pegar o Coin 11 e comparar com o Bitcoin puro, ele está acima Exatamente. do Bitcoin puro, justamente por conta dessa camada de proteção. E fica para outro vídeo também, mas esse negócio aí de é melhor ter Bitcoin e ficar vendendo 1% todo mês para colocar no bolso, tem muita diferença, tá? A gente tem um vídeo só para esse que a gente vai falar no futuro, mas cover call você consegue ter uma relação risco-retorno melhor. E de maneira estruturada dentro de um ETF, né? Exatamente. E aí, por fim, Bitcoin hoje ele tá aí nos 63 mil, né, que bateu, e muito se fala também sobre a saída dos ETFs do Bitcoin, que isso afeta o preço. Como é que funciona aí essa influência dos ETFs no Bitcoin? É iguação, né, no final, né? Se você tem uma demanda vendedora muito grande, o ativo tende a diminuir de preço, né? Se muita gente está vendendo, você vai diminuindo, obviamente, o preço. Muita gente quer comprar, oferta e demanda, esse preço vai subir. Mesma coisa num ETF de Bitcoin. Se você tem uma pressão vendedora institucional de ETFs, a tendência é que o preço do Bitcoin ele caia, tá? Bem similar a uma ação normal. Então, para vocês entenderem que o ETF também ele reflete justamente essa questão do preço, ele dá esse choque no preço do ativo subjacente. Totalmente, né? Uma coisa, assim, se você está comprando um ETF, por exemplo, de Apple, se a ação da Apple subir, esse ETF vai subir igual. Exato. Se ele cair, igual. O Bitcoin é a mesma coisa, né? A gente não inventa aqui. Mesma coisa nos nossos outros ETFs, por exemplo, o QI11, que eu gosto de Nasdaq 100, ele vai seguir a valorização, desvalorização do Nasdaq com esse componente de cover call, pagando dividendo, amortizando nas quedas e subindo um pouco menos do que o Nasdaq 100 quando ele subir. Por falar em ETF, inclusive os ETFs americanos, a gente na primeira vez na história nos Estados Unidos, a indústria de ETF ela bateu $1 trilhão em entrada líquida de capital no primeiro semestre desse ano. Só para ter ideia, já chegou 1,2 agora em julho. Dado atualizado. Misericórdia. Olha aí. Assim, impressionante. O mercado americano assim, de ETF, né? E é uma discussão no Brasil que tem. ETF é melhor? ETF é o melhor veículo, não adianta discutir, né? Obviamente que nem tudo cabe dentro de um ETF de ativo financeiro, mas tudo que é líquido, a tendência é ser um veículo, como ele é um veículo mais barato, mais transparente, tudo aquilo que a gente já falou em inúmeros vídeos, a tendência é essa. Por que nos Estados Unidos cresce muito mais? Porque é um mercado que já está muito mais avançado em termos de educação financeira, em termos de certificação, de estabilidade, né? E a tendência é o Brasil meio que acompanhar isso, é o que a gente acredita. Inclusive essa tendência a gente consegue ver aí nesse gráfico que está aparecendo na tela, que o mercado de ETF no Brasil ele triplicou nos últimos 2 anos, né? Você pega 2024, ele estava um pouquinho acima de 40 bi de reais, hoje ele já bateu 116 bilhões de reais em patrimônio líquido. É isso. Só ETFs no Brasil, então assim, tá crescendo muito rápido, e isso muito por conta também dos ETFs de renda fixa aí que vieram de uma forma muito explosiva, bateu igual uma supernova aqui no nosso mercado. O gráfico também está na tela, que é um gráfico bem legal aí do pessoal da Bloomberg Linha, né? Muito bom. Que publicou. E, inclusive, esse ponto é um pouco da diferença Brasil e Estados Unidos, né? Sim. Lá o mercado, o ETF de renda variável é muito maior, porque é um país de juros baixos, um país onde incentiva-se o investimento na economia real, e aqui é um pouco inverso, né? Juros altos desincentivam o investimento na economia real, naturalmente as pessoas vão para a renda fixa, né? E grande parte desse crescimento no mercado brasileiro, e a tendência é continuar, é porque está tendo cada vez mais opção de investimento também de renda fixa. Então a tendência é também aqui crescer muito. E isso é muito bom também, essa expansão da indústria de ETF, porque traz vários tipos de ETFs, né, várias classes, e muito debate também sobre isso, né? A gente já vê muito debate de ETF ativo, lá na CVM, a gente vê várias consultas, a gente vê vários players, né, no Brasil se movimentando, a State Street chegando no Brasil, né, que a gente teve essa notícia. O pessoal da XP lá na Expert falando muito sobre lançar novos ETFs, não só de renda fixa, mas outras classes, né? Então a gente tem esse mercado que ele está aquecendo muito. Obviamente o Brasil ele tem essa questão de renda fixa, né? Mas é como você falou, são questões específicas de uma cultura. Acho que eu traduzo um pouco do mercado de ETF, assim, o pessoal fala, não, mas ETF é melhor do que gestão ativa. Eu falo, não, ETF não é que é gestão ativa, ETF é um veículo.
onde basicamente você consegue fazer inúmeras coisas. Tanto é que nos últimos 2 anos, os ETFs ativos estão crescendo em número de lançamentos mais rápido do que os ETFs indexados ou passivos, assim dito. Então, assim, o que a gente vê no mercado brasileiro é realmente o ETF passar por cima dessa indústria líquida de fundos, porque o veículo ele é melhor. Sim. Né? Então, assim, o gestor, eu sei que ele quer se confrontar com isso, mas no final não muda. Porque a gente está falando que um gestor ativo, em breve, vai poder criar a sua estratégia dentro do melhor veículo que a gente tem, que é o ETF. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente vê o seguinte, as gestoras tradicionais, o investidor está dando o dinheiro e confiando naquela gestora ou naquele gestor. No ETF não, ele de forma transparente sabe a cesta de ativos, sabe a ideia, está lá, ele vai colocar. Então, em tese o gestor é o cliente ou em tese o gestor é quem está fazendo a alocação, né? Resumindo, no fundo, o gestor quer ser a estrela. No ETF, o próprio ETF é a estrela. Então muda completamente a dinâmica do mercado, né? E não é que um é pior ou é melhor. Na verdade, os ETFs eles vêm para ajudar muito o pessoal da gestão ativa, a indústria tradicional no Brasil. Por quê? Você dá acesso a várias possibilidades de investimento que às vezes você não consegue direito por questões regulatórias. Investir numa criptomoeda, investir numa renda fixa. Ter um top 11 hedge fund americano com liquidez e ainda por cima pagar dividendo com liquidez de bolsa. Isso é muito bom para quem você jamais vai conseguir fazer isso dentro do fundo. Essa é a verdade. Não tem como, porque o fundo não permite isso. Né? Então você, eu sou um gestor de um fundo, eu tenho que ter minha carteira. Um top 11 ele agrega muito. Um dos primeiros no Brasil, né, que foi utilizado o Hash 11, que deu acesso à criptomoeda, explodiu muito por conta do institucional. O Hash 11 ele trouxe para a indústria o acesso ao institucional que antes nem tinha para comprar cripto direto. Exatamente. Esse é o nível de inovação que o ETF traz. Exatamente. E aí veio o Hash 11, veio a gente com o Coin 11, veio N outros de Bitcoin. Então, os ETFs eles trazem muito essa diversificação de investimentos, não só para o investidor, pessoa física, mas para o institucional. Então, a gente não vem para acabar, a gente vem para agregar e o mercado ele acaba mudando como um todo, não é mesmo? É isso. E é isso assim que a gente despede do nosso episódio de hoje. Eu tenho uma forma melhor de despedir. Segue o líder. Segue o líder. Infelizmente, a gente tava falando que é impossível o Palmeiras perder o campeonato. Eu falei pra você, né? É impossível perder. A gente conseguiu perder pro Galo com 2 frangaços do Carlos Miguel. Do Carlos Miguel Arena. Enquanto a gente pode brincar, vai seguindo o líder. Vamos ver o que vai dar até o final do ano. Tá complicado mesmo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigado, Renato, de novo. Mas que vem a gente tá aí como sempre. Valeu, abraço.